Paz do Senhor, meus irmãos. Uma reflexão da palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17, a Santa Bíblia diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a eterna palavra de Deus. A poderosa, viva e gloriosa palavra de Deus. Os reformadores reafirmaram a supremacia das Escrituras Sagradas, ou da Escritura Sagrada. Mas não precisava, porque ela é a eterna, poderosa palavra de Deus. Todas as doutrinas, ensinos estranhos, contrários às Escrituras, ficaram no meio do caminho nesses anos todos. Todos os ataques contra a Bíblia, a palavra de Deus, ficaram para trás, caíram por terra. Todos. A Bíblia não é um entre os muitos livros sagrados. Ela é a eterna e infalível palavra de Deus. Não se dirige, não se conduz uma igreja madura com dons. Jamais se conduz, se dirige, se instrui uma igreja madura na palavra. Porque se Deus falar com você hoje através do dom ou pelo dom, amanhã ele não vai tornar a falar. Deus é objetivo. Mas na palavra somos alimentados, instruídos todos os dias. É o arrozinho com feijão para a nossa alma. Então a Bíblia é a voz de Deus em linguagem humana, para que o homem entenda, perceba, compreenda. A palavra de Deus, ela é o depositário de toda a vontade de Deus para o homem. Tudo que Deus planejou, projetou, pensou para o homem, está na palavra. Então, por isso que o versículo que eu li diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade absoluta, soberana e poderosa. A Bíblia é o livro por excelência, inspirado por Deus, inscritos pelos homens, concebido no céu, nascido na terra. A Bíblia é odiado pelo inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo e crido pelos que aceitam de bom grado. Recebem a palavra e entendem que é a palavra da vida eterna. A palavra de Deus. Esse livro chamado Bíblia que eu estou usando, esse livro é bendito e tem características singulares e eternas. Por isso que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele vai lutar muito para você não fazer algumas coisas. Primeiro, ele vai lutar muito para você não ler a Bíblia, porque ela é viva, ela produz resultado, ela é eficaz, ela é transformadora, confrontadora, abençoadora, libertadora. Ela é o pão que alimenta a nossa alma, ela é a água que mata a sede da nossa alma. Por isso que o diabo fará de tudo para você não ler a Bíblia. Ele fará de tudo para você não ter uma vida de oração. Porque quando você tem uma vida de oração verdadeira, os seus sentidos espirituais se abrem. As revelações, as visões para entender a palavra se abrem. Então por isso que ele luta para você não ler Bíblia, para você não orar e para você não estar na igreja. Uma característica da Bíblia, ela é inspirada. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus.
é o sopro de Deus, é a revelação de Deus para os homens, para nós. A Bíblia não é fruto da lucubração humana. A Bíblia não é produto da mente, do pensamento humano, mas ela é produto da revelação direta de Deus. É o sopro de Deus. Inspiração significa sopro, o sopro de Deus para nós. Então, a Bíblia não procede de homens. Não, ela procede de Deus. Ela é de Deus. Por isso, nenhum homem, ou igreja, ou concílio tem autoridade para acrescentar a ela alguma coisa, ou dela tirar alguma palavra. Ela gastou-se mais ou menos 1.600 anos para ser escrita, por aproximadamente 40 pessoas, em tempos diferentes, lugares diferentes, cultura diferente, mas dando ligação precisa de uma profecia na outra, de um tempo no outro, pela perfeição de Deus. O Espírito Santo é o soprador da Bíblia. Deus é a fonte da sua própria palavra. Então, todos os ataques, o liberalismo teológico, tenta esvaziar a Bíblia do seu conteúdo infalível, mas jamais conseguiu, jamais conseguirá. Então, ela é inspirada. Outra característica, ela é cheia de autoridade. A autoridade do próprio Deus está nela. A Bíblia é a suprema autoridade em questão de fé e conduta. Isaías capítulo 8, versículo 20. Não tem outra fonte. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não tem outro. Ela é a autoridade máxima, porque ela procede diretamente de Deus. A autoridade da própria igreja precisa estar debaixo da autoridade da Escritura Sagrada. Nenhum dogma ou experiência, por mais gloriosa, poderosa que seja, pode ser aceito se não tiver base na palavra de Deus. Não pode. Nenhum dom, nenhuma experiência, nenhuma revelação, por mais gloriosa que ela seja, ela pode estar acima da Bíblia Sagrada. Ela tem que estar baseada na Bíblia. Aí sim. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, poderosa, eterna e gloriosa. Ela não precisa despertar no homem qualquer sentimento ou desejo para tornar-se palavra de Deus. A sua autoridade é eterna, gloriosa e poderosa. Outra característica da palavra de Deus, da Bíblia, sua inerrância. João 10:35, Jesus fala da inerrância da sua palavra. A Bíblia não contém erros. Eu erro, os teólogos erram, os pensadores erram, os estudantes da Bíblia erram, os comentadores ou comentaristas, mas ela não contém erro. E outra característica, sua suficiência. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, fala para nós que a Bíblia é absolutamente suficiente para ensinar, exortar e equipar para o conhecimento da vontade de Deus e obedecê-la. Então, é um livro perfeito. É um livro que não tem erros, é suficiente, é inspirado, tem todas as regras e leis para nos conduzir ao céu, à eternidade. Volte a ler a Bíblia, volte a examinar as Escrituras Sagradas. Você tem tempo para tudo, mas não tira um tempo para ler a Bíblia. Você lê jornal, lê livros, você vê tantas coisas, mas não tira 20, 30 minutos para você ler um capítulo da palavra de Deus. Essa palavra é viva, poderosa, libertadora, transformadora e alimento para as nossas almas. Deus te abençoe, volte a ler a Bíblia Sagrada. João 5,39.